Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Hoje a igreja celebra solenidade de todos os fiéis cristãos falecidos e de todos aqueles que passaram por este mundo, tendo agora vivido a experiência da morte, nós cremos, estão na presença de Deus. Por eles, a oração da igreja. Da mesma forma que rezamos por eles, pedimos que eles, na presença do Criador, se lembrem de nós, intercedam a nosso favor. É por isso que nós temos em nossas igrejas as imagens dos santos, aqueles que seguramente estão na presença de Deus, e por isso buscamos seguir o seu exemplo, para que também nós, chegada a nossa hora, possamos conhecer a face do nosso Criador. Mas pedimos também a eles que rezem por nós e nos ajudem a enfrentar as dificuldades dessa vida, que são tantas e tão frequentes. É muito difícil a vida do ser humano sobre esta terra. Todos os dias enfrentamos dificuldades. Todos os dias deveríamos agradecer a Deus por termos sobrevivido mais um dia. São tantas as circunstâncias, tantas as adversidades. Às vezes a gente faz um plano, se despede da pessoa amada e é atropelado na rua, perto de casa, e morre. E tudo aquilo que a gente sonhou fica como que interrompido. Portanto, nós vivemos sempre nessa expectativa do mundo que está por vir. Mas quando morre alguém querido, ou quando sobre nós se abate a doença, quando sentimos o peso da nossa fragilidade, é como se o mundo ao nosso redor parasse. De alguma forma, nós somos freados na nossa faina diária pela sobrevivência. E é nessa circunstância, nessa situação, que nós conseguimos enxergar o mundo espiritual, que de outra forma passaria desapercebido diante de nós durante toda a nossa existência. Os 5 sentidos que compõem a natureza humana estão prontos a perceber tudo o que existe ao nosso redor. Então temos o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa sensibilidade e tudo aquilo que faz com que nós possamos interagir com o mundo. Mas nós não temos uma percepção extrasensorial, alguma coisa que nos faça perceber o mundo espiritual,
que nos move, que existe, que é real, mas é invisível, é intocável, é imaterial. Só quando nós somos feridos pela dor é que nós somos capazes de parar tudo para vislumbrar esta realidade que de outra maneira permaneceria oculta aos nossos sentidos. É quando a gente vai ao velório e vê ali o corpo da pessoa querida. Todas as outras coisas, os compromissos, os problemas, as muitas solicitações que nós passamos no dia a dia, como que desaparecem. E nós somos chamados a olhar para o transcendente, para o infinito, para o mundo o qual fomos criados. Porque Deus nos criou, não foi para esta realidade, mas foi para a eternidade. E passamos por este mundo material e físico para crescer, para conhecer, para aprender de Deus, para nos tornarmos humanos. E assim, cada vez mais, imagem e semelhança dele que nos criou, nos aproximamos dessa verdade. Nós não nascemos para morrer, mas nós morremos para ressuscitar. E é isso que nos consola. A despeito da dor que a separação traz, a despeito do luto que tanto fere o nosso coração, nós somos capazes, nestas horas, de ver despertar dentro de nós forças que nós julgávamos impossíveis. Resiliência, força interior, paz de espírito, coragem de recomeçar e todas essas coisas que fazem de nós vencedores já neste mundo, no tempo presente. Hoje nos encontramos com Jesus, que fazendo uso da sua missão, estava inteiramente voltado para a pregação do Evangelho, indo de lado a lado. Diz o Evangelho que Jesus costumava ir a Betânia, um vilarejo muito próximo da grande cidade de Jerusalém. Ali moravam esses 3 amigos de Jesus: Marta, Maria, que nós conhecemos tão bem, essas duas, e Lázaro, seu irmão. Jesus fazia pouso na casa deles, fazia suas refeições, descansava e muitas vezes atendia as pessoas ali, na casa dos 3 irmãos. A casa, para nós, deveria ser o lugar do encontro, o lugar onde nos sentíssemos bem, o lugar que, estando longe, nos fizesse sentir saudades, vontade de voltar para casa. A nossa casa devia ser lugar que, quando a gente está trabalhando, a gente podia pensar assim: graças a Deus, daqui a pouco eu vou para casa. Na minha casa eu tenho paz. Na minha casa eu me sinto seguro. Na minha casa eu sou reconhecido. Na minha casa eu tenho conforto. Na minha casa eu tenho comida. Na minha casa eu sou amado. Mas nem sempre é assim. Muitas das nossas casas se transformaram em rinques de disputa, campos de batalha. E as pessoas, muitas vezes, se deixam levar pelas suas paixões, pelas suas emoções, e disputam, e falam palavrões, e dizem coisas pesadas uns para os outros. E quando se sentam para comer juntas, o que é raro, elas levam a tela e ficam distraídas com as informações do celular. E a casa não é mais o lugar do encontro, o esconderijo, o abrigo. Talvez pudéssemos nos perguntar: será que Jesus se sentiria bem na nossa casa?
Será que ele se sentiria visto, reconhecido, amado no meio da nossa família? Penso nos casais que fizeram um juramento de fidelidade, mas que se esqueceram dos seus compromissos e se deixaram levar pelo cotidiano, pelos problemas da vida. E eles se traem mutuamente de muitas maneiras, às vezes com pensamentos, às vezes com atos concretos. O amor é fruto de escolhas, o amor é decisão. Formar família, ter um lar, é uma escolha. Exige de nós sacrifícios, porque nós temos que renunciar a outras coisas para que a nossa casa seja o lar, o lugar do encontro. Jesus encontrou isso na casa desses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Se vocês se lembram, certa vez Jesus foi à casa deles com um grupo de pessoas e começou a falar do reino de Deus. Maria se sentou aos pés de Jesus e ficou ali escutando. Lembra-se disso? Uma passagem bonita? E Marta estava na cozinha, talvez batendo panela, e de repente chegou na sala, muito brava, e disse: mas o senhor não está vendo a minha irmã aqui enquanto eu labuto na cozinha? Diga para ela me ajudar. E calmamente Jesus diz para ela: Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. A melhor parte é ouvir Jesus, é estar com Ele, porque Ele é capaz de dar um sentido para a nossa vida. Lázaro morreu, o irmão querido. Os judeus levavam 3 dias para sepultar os mortos, porque eles fizeram essa experiência de pessoas que, tendo demonstrado falta de sinais vitais, estavam na verdade em coma e poderiam de repente voltar à vida. Então eles esperavam 3 dias antes de enterrar. Mas dessa vez já se passaram 4 dias. Lázaro já estava sepultado. Foi quando Jesus teve condições de ir a Betânia. Quando Jesus chegou, Marta foi correndo ao encontro dele e deu uma bronca nele. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes a gente põe nas costas de Deus, nas mãos de Deus, aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que é a nossa natureza, e a gente quer que Deus faça tudo por nós do jeito que a gente quer. Muitas vezes eu vou ao velório e lá dentro, enquanto aguardo o momento de fazer a encomendação, eu escuto das pessoas que chegam para cumprimentar, e elas dizem assim: é a vontade de Deus, fazer o quê? E às vezes ali está o corpinho de uma criança que morreu num acidente trágico, e alguém chega e diz: é a vontade de Deus, fazer o quê? Quem não conhece Jesus, quem não se sentou aos seus pés, quem não ouviu a sua palavra, não o conhece, não sabe quem é Ele. Deus não machuca ninguém, Deus não fere, Deus não violenta, Deus não mata, Deus cuida, Deus regenera, Deus consola, Deus abraça, Deus resgata. Essa é a catequese que de Jesus nós recebemos, e é isso que nós devemos dizer às pessoas. A morte é a condição da nossa vida. Estamos sujeitos a acidentes, a envenenamentos, a doenças, a muitas coisas, porque nossa vida é frágil. E como eu disse, todos os dias nós deveríamos agradecer por ter sobrevivido mais um dia. Marta faz parte desse grupo de pessoas que tem de Jesus uma visão superficial. Os afazeres do dia a dia, as preocupações do cotidiano são tão intensas que ela não é capaz de perceber os sinais do mundo espiritual, esta realidade transcendente
que, como eu lhes disse, os nossos 5 sentidos não conseguem identificar. Por isso Deus nos fala através de sinais. E nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus, para perceber se estamos no seu caminho, se estamos indo em direção à nossa casa, no céu. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro de Jó, este grande homem, que tendo sido despojado de tudo aquilo pelo qual lutou nessa vida, perdeu a fazenda, a criação, os filhos morreram, a mulher o abandonou, sua casa pegou fogo e ele contraiu lepra e foi sentar-se em cima das cinzas, onde fora antes a sua casa, onde os seus filhos brincaram, na mesa onde eles comeram e se alegraram, o quarto onde ele amou a sua esposa, agora tudo era cinzas. E ele contraiu lepra, seu corpo também estava se desmanchando. E hoje nós ouvimos o que ele diz: eu verei o meu Criador com os meus olhos. Nesta carne eu verei a Deus. Dessas cinzas, o meu Criador se levantará. É a fé daquela pessoa que encontrou um sentido para a sua vida. Não importa o que aconteça, no seu coração existe paz, no seu espírito existe luz. Ela sabe para onde está indo e sabe que todas as coisas que acontecem nesse mundo são passageiras, porque nós somos peregrinos. Deus não nos fez para a morte, mas permitiu que morrêssemos para ressuscitar. E hoje, ao contemplarmos os nossos entes queridos que já fizeram a passagem, nós também freamos a nossa vida. Nós também paramos de pensar nos nossos problemas, em tudo aquilo que nos rodeia e circunda, para perceber os sinais da eternidade que já se anuncia em nossa vida. De que maneira? A missa é o sinal. Em todas as missas que celebramos, seja durante a semana, seja no domingo, quando o padre, depois de ter feito a consagração e tendo diante de si o corpo e o sangue de Cristo, ele se volta para a comunidade e diz: eis o mistério da fé. E as pessoas, como Lázaro, como Jó, como todos os santos respondem: nós proclamamos, Senhor, a vossa morte e anunciamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Eu creio, na minha carne eu verei a Deus.